gente, eu sou a Rô, sejam muito bem-vindos à minha biblioteca e hoje nós vamos falar sobre meus 5 livros favoritos de 2018. Antes de começar a falar sobre cada um dos livros, eu gostaria de lembrar que eles não estão exatamente numa ordem de preferência, porque eu simplesmente não sou capaz de decidir isso. E eles não necessariamente foram lançados em 2018, foram os livros que eu li em 2018. Lançamento mesmo de 2018 só teve um deles. Na hora que eu estiver falando, eu indico qual deles foi. Um livro que com certeza ganhou meu coraçãozinho em 2018 foi A Garota que Perseguiu a Lua. Ele foi publicado pela editora Planeta e ele é da autora Sarah Addison Allen. E eu com certeza quero conhecer outros livros dela, porque a escrita dessa mulher é tão doce e ela te pega assim de um jeito que a história é muito aguinha com açúcar, sério. Só que eu não gosto desse tipo de história água com açúcar. Mas esse eu amei. A escrita dela realmente te cativa. E eu achei que esse livro passou uma mensagem tão bonita sobre amor, perdão, que eu não tinha visto isso ainda em outros livros. Mas antes de você pensar em começar esse livro, você tem que entender que ele se trata de um realismo mágico. Na própria sinopse mesmo, já vira e fala que é um lugar estranho, que existem luzes brilhantes, mágicas no lugar, que o papel de parede do quarto da menina muda de cor de acordo com o humor dela. E esses pontos já estão na sinopse e eles não vão ser explicados no livro. Todo esse elemento mágico, ele é um complemento para deixar a história mais doce, entendeu? Mas o foco dele são os sentimentos dos personagens. Que vai ter a Amy, ela se mudou para uma cidadezinha para morar com a avó dela, porque a mãe dela faleceu. E ela sofre logo de cara uma rejeição das pessoas da cidade. Parece que as pessoas tinham um preconceito sobre quem a mãe dela era. E ela não sabe o que aconteceu, ela não sabe por que ela está sofrendo essa rejeição, porque a mãe dela, que ela conheceu, era uma pessoa muito boa. Paralelo a isso, a gente vai ter a história da Júlia, que é uma confeiteira da cidade, que aparentemente, logo no início, é a única pessoa que trata a Emily bem. E no decorrer da história, a gente vai estar acompanhando as duas. Muito bacana também, porque tem romances acontecendo na história, e um é um romance mais maduro, de pessoas adultas, e o outro é juvenil da Emily, né, porque ela é uma adolescente ainda. E isso foi uma coisa que me agradou muito, entendeu? Ver essa diferença de idade, ver como é que as pessoas se comportam quando estão apaixonadas e tudo mais, o que realmente importa de acordo com a sua idade, porque a maneira de você se apaixonar é totalmente diferente. E o livro inteiro, você percebe nos pequenos detalhes que ele fala sempre sobre o amor. O que é o amor de verdade? O que é você não ser aquele eu te amo, sabe? É como se fosse o amor nas pequenas coisas, os pequenos gestos do dia a dia. E também fala muito sobre o perdão. Como é importante você saber perdoar e através disso você se tornar uma pessoa melhor e poder seguir em frente. Eu não vou me estender muito aqui porque já tem resenha lá no blog, eu vou deixar aqui no box de descrição e vocês podem dar uma conferida. O próximo livro da lista, ele me pegou um pouco de surpresa, porque eu imaginei uma coisa e ele acabou indo totalmente diferente, que foi Ecos da Pamunhões. Esse livro foi publicado pela Dark Side, pelo selo Dark Love, e ele começou do jeito exatamente assim, um estilo de história que eu imaginava que seria, que é como se fosse uma fábula, onde 3 princesas foram levadas à floresta para serem mortas, porque o rei, no caso o pai delas, queria um filho homem, e a pessoa que ficou responsável de levar elas para essa floresta não teve coragem de matá-las e acabou entregando elas para uma bruxa, para a bruxa criar essas meninas. E quando essas meninas cresceram e queriam sair da floresta, a bruxa acabou amaldiçoando elas, que elas só conseguiriam sair da floresta através do instrumento musical, que elas estariam presas, e se esse instrumento salvasse uma vida. Essa primeira parte do livro foi bem tranquila pra mim, porque eu realmente imaginava algo do tipo. Eu comprei o livro acreditando numa proposta nesse estilo meio fábula, só que logo depois que passa isso, o livro te insere numa realidade completamente diferente. Ele te joga num período em que as ideias de Hitler estavam em ascensão, então a gente já sabe que vai caminhar para a Segunda Guerra Mundial.
E o que eu fiquei meio chocada foi porque eu nunca tinha lido nada que pegasse esse tema. Normalmente os livros que abordam a Segunda Guerra Mundial não me atraem. Tipo, eu sei a importância da época, a importância de conhecer a história desses livros, só que eu sempre acho que vai ser uma história triste, então eu prefiro não ler. Mas aqui ele está constantemente lhe mostrando que tem um caminho de esperança. Sempre há alguma coisa boa para você acreditar, alguma coisa em que você pode se agarrar àquilo para tentar seguir em frente e enfrentar as suas dificuldades. Para quem é músico, esse livro eu acho que vai ter um impacto muito maior, porque realmente ele te pega de jeito. Gente, o que seria de uma lista de melhores do ano sem Stephen King? Tem que ter, gente. E o livro que eu escolhi para entrar nessa lista foi Cúdio. Esse livro já foi publicado anteriormente, mas agora ele está sendo relançado pela Suma de Letras nessa coleção da Biblioteca Stephen King. E gente, o trabalho deles está ótimo. Aqui a patinha do cachorro é tipo em baixo relevo. Muito gostosinho isso aqui. E para quem estiver interessado em algo mais detalhado sobre esse livro, já tem resenha lá no blog. Então eu vou estar deixando aqui no box de descrição o link para essa resenha. Lembrando que eu estou sempre disponibilizando aqui embaixo os links de compra desses livros pela Amazon. Você comprando por esses links, você ajuda o canal e você não paga nada mais por isso. E voltando ao assunto, aqui nós vamos ter duas famílias e essas famílias vão se interligar devido ao fato do cachorro de uma delas, que é o Cúdio, um São Bernardo. Enquanto ele estava caçando um coelho, ele foi mordido por um morcego e acabou adquirindo raiva. O início do livro realmente é lento, porque o Stephen King ele sempre trabalha aquela construção de personagem. Quando chega no meio do livro, parece que a pessoa é íntima sua, de tanto que ele já explicou sobre ela. E entre esses espaços em que ele está contando sobre a vida dessas duas famílias, a gente vê que o Cúdio começa a ter pensamentos meio estranhos. Ele não reconhece, às vezes, a voz do dono. Ele se incomoda com os barulhos, que é como se a doença estivesse avançando. As histórias dessas famílias vão se cruzar por causa do cachorro. E por mais que esse livro seja muito lento no início, por causa dessa construção de personagens e da vida deles, para você conhecer eles muito bem, do meio para o final, ele te deixa muito aflito. Você fica aflito porque você está vendo as coisas acontecerem, só que ninguém chega para ajudar e você começa a ficar desesperado junto com os personagens. No final desse livro, ele acabou comigo, gente. Eu fiquei assim, tipo, meu Deus, o que eu vou fazer agora da minha vida? E, gente, pra quem é fã do King mesmo, essa edição ainda tem um especial que lá no final, acho que tem mais ou menos umas 50 páginas, acho que 50, 30, acho que umas 50 ou 30 páginas mais ou menos, que é uma entrevista. Eu não sei vocês, mas eu não sou muito de acompanhar entrevistas, biografias e tudo mais, só que as entrevistas do King, eu me divirto com elas. Então, pra quem é fã, aqui tem uma entrevista que talvez você goste também de ler. O próximo livro que eu fiz questão de colocar nessa lista, na verdade, uma graphic novel, foi Nimona. Nós vamos ter a história da Nimona, né? E ela é uma menininha, que ela é uma metamorfa, e ela quer trabalhar junto com o Coração Negro, que é o vilão da história. E eles estão sempre com planos malignos para tentar vencer o Ouro-Pelf. Gente, esse nome é muito ridículo. Que seria, no caso, o herói lá da história, que ele trabalha para uma organização de heróis. E o Coração Negro, na verdade, ele foi expulso dessa organização e eles dois têm essa rivalidadezinha desde a época do que seria a escola de heróis. E esse livro, assim, ele te conquista de várias formas. A primeira forma em que ele te conquista é o desenho. Sério, gente, a arte, provavelmente não vai dar para vocês verem direitinho, porque a minha câmera é de celular, então ela não é muito boa. Mas os desenhos são muito bonitinhos, gente. Sério, vale a pena pagar muito bem por essa graphic novel. E o outro ponto é que nada é o que parece. O vilão não é completamente vilão, o herói não é completamente herói. A própria Nimona, que é uma criança, ela às vezes é mais maligna do que o vilão. Ela não tem medo de matar ninguém. E nem por isso ela é 100% má. A gente, quando vai conhecendo a história da personagem, a gente vê que ela carrega uma história triste. Outra coisa que com certeza conquistou quem leu é a mistura da ciência com a magia.
do medieval com a modernidade. Sério, aqui eu fiquei muito encantada com isso, porque eles vivem como se fosse no período medieval, mas tem tecnologia, tem ciência envolvida. Tipo, é tão moderno que eles possuem chamada de vídeo como um Skype, eles pedem pizza, tem arma laser, e eu achei isso fantástico. A autora simplesmente não se preocupou em fazer essa diferenciação e ficou muito divertido. Isso foi, assim, sensacional. Essa realmente é uma das melhores graphic novels que eu já li na minha vida. E um livro que eu tinha certeza que eu ia gostar dele, assim que eu vi sobre o que era a proposta de história, foi De Volta para Casa, da Sienna McGuire. Esse livro já ganhou diversos prêmios e ele foi publicado aqui pela editora Mundo Branco. Ele é uma série, só que ele tem um final, entendeu? Então, eu dei uma pesquisada e parece que os outros livros da série, eles vão estar contando a história de outros personagens. Então, pelo que eu vi, ele não é necessariamente uma continuação. Mas mesmo assim, se você ler, já começa lá no Morro Branco, tem continuação, porque eu preciso ler o resto disso aqui. Porque isso é muito bom. Enfim, vamos à história. O que acontece? Aqui, as crianças e adolescentes, em um determinado dia, eles encontram uma porta mágica, que pode ser uma porta que sempre esteve ali, do nada virou um portal, e quando eles atravessam, eles vão para um mundo mágico que eles adoram, e aquilo ali passa a ser como se fosse a casa deles. E em determinado momento, acontece alguma coisa que deu errado, e eles têm que voltar para cá. E é aí que começa o problema. Por quê? A gente sempre vê histórias falando sobre crianças e adolescentes indo para o mundo mágico, mas a gente nunca vê o que acontece depois que eles voltam. Por quê? Primeiro, os pais estão desesperados, porque não sabem o que aconteceu com os filhos dele. A criança sumiu do nada. E do nada ela aparece dizendo que estava num mundo maravilhoso. O que o pai pensa foi sequestrado e voltou maluco. Tem que fazer alguma coisa com essa criança, porque não sei lidar com essa situação. E é aí que eles entregam os filhos dele para Eleonor, que ela é como se fosse... É como se ela fosse dona de uma clínica de reabilitação. Mas, na verdade, ela é uma mulher que viveu essa experiência, assim como essas crianças, e agora ela se dedica a ajudar as crianças ou a conseguirem se adaptar a viver aqui de novo, ou a encontrarem a sua porta novamente para poderem ir para casa. E a Nancy, que é a nossa personagem principal, ela tá indo para essa escola e ela também tá com esse mesmo sentimento de querer voltar para casa. E é aí que a gente começa a perceber que, na verdade, essas crianças e adolescentes, eles foram para mundos diferentes. Quando ela chega lá, as crianças são divididas por proximidades de mundos, digamos assim. E com essa chegada da Nancy, começa a acontecer algumas coisas meio macabras, que eu fiquei até surpresa, não estava esperando ter esse tipo de coisa nesse livro. E ela entra na linha dos suspeitos, porque ela acabou de chegar, começa a acontecer coisa estranha. Como é que fica isso? E, gente, eu sei que é muita coisa pra associar, e o livro é bem fininho, mas ele realmente tem muita informação e não fica faltando nada. A única coisa que você fica incomodado é o fato de você não conhecer os mundos que as crianças foram, porque cada uma foi para um lugar diferente e você fica naquela coisa assim, poxa, eu quero conhecer, eu quero ver o que tinha nesses mundos. Mas você tem que entender que o livro não se trata sobre isso. E existem certos aspectos de magia que não vão existir em explicação. Aqui também não vai ter uma explicação de como surgem as portas, por exemplo. Mas sei que esse livro, ele é um amor. Você lê numa sentada só, você fica encantado, pensando nele por muito tempo. Sei que eu terminei de ler isso aqui e a única coisa que eu ficava pensando era, cara, cadê a minha porta? Como é que é o meu mundo, sabe? E sério, esse aqui virou... Acho que eu posso dizer que esse é o favorito da lista. Os outros eu não sei dar uma ordem, desculpa. Eu só quero que a Morro Branco continue lançando essa série. Por favor, que esse livro não caia no esquecimento da editora. Sério, ele é muito bom, gente. Leiam, por favor. Quem já leu, comenta aqui embaixo como que você acha que seria o seu mundo. Então, gente, é isso. Esses foram os meus 5 livros favoritos de 2018, os novos queridinhos da estante.
Me conta aqui embaixo nos comentários se você já leu algum deles, o que você achou. Quais foram os seus livros favoritos de 2018? Vou adorar saber. Aproveita, curte o vídeo, se inscreve no canal. E lembrando que eu vou estar deixando as 2 resenhas citadas aqui no box de descrição, junto com os links de compra dos livros na Amazon. Lembrando que se você comprar por esse link, você ajuda muito o canal, mas você não paga nada mais por isso. Me sigam nas redes sociais, vou colocar todas elas aqui embaixo. Lá no Instagram eu tô sempre conversando com vocês. No Facebook eu também posto algumas coisas sobre filmes e séries, então curte lá. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau!